A Petrobras, que é a sigla para Petróleo Brasileiro S.A., foi fundada em 3 de outubro de 1953 pelo presidente Getúlio Vargas, por meio da Lei nº 2004, depois de uma intensa campanha nacionalista conhecida como O Petróleo é Nosso. Essa campanha mobilizou estudantes, militares, intelectuais e políticos que defendiam que as riquezas do subsolo brasileiro, especialmente o petróleo, deveriam pertencer exclusivamente ao país. Com sua criação, a Petrobras nasceu como uma empresa estatal de monopólio estatal, ou seja, o governo brasileiro detinha o controle exclusivo sobre a pesquisa, exploração, refino e transporte do petróleo em território nacional. Nos primeiros anos, a estrutura da empresa era modesta, com poucos campos de produção e quase nenhuma infraestrutura. Ainda assim, havia um forte sentimento de missão nacional entre seus quadros. Durante a década de 1950, a Petrobras começou a explorar campos terrestres, especialmente no Recôncavo Baiano, região onde foi descoberto o primeiro campo produtivo em Candeias, Bahia, ainda em 1947, antes mesmo da fundação da empresa. A partir desses campos, a Petrobras passou a desenvolver conhecimento técnico próprio e criou centros de pesquisa e engenharia dedicados exclusivamente ao setor petrolífero. Na década de 1960, a empresa iniciou a construção de uma cadeia integrada, com refinarias, oleodutos e navios próprios, consolidando sua atuação em toda a cadeia do petróleo. Em 1961, entrou em operação a refinaria Duque de Caxias, conhecida como Reduc, no Rio de Janeiro, uma das maiores do país. Nesse período, também fundou a Petroquisa, voltada ao setor petroquímico, e investiu na criação da Petrobras Distribuidora, a BR, responsável pela comercialização de combustíveis no varejo. Em 1968, a Petrobras deu um passo importante ao começar a explorar áreas offshore, ou seja, no mar. A plataforma de Guaricema, em Sergipe, foi um marco da exploração marítima, colocando a empresa no caminho que décadas depois levaria à descoberta do pré-sal. Até 1975, a Petrobras já havia se consolidado como monopólio estatal e símbolo da industrialização brasileira. Seu papel era considerado estratégico, principalmente após o choque do petróleo de 1973, quando a disparada nos preços internacionais evidenciou a importância de ampliar a produção nacional. Nesse contexto, o governo lançou o Programa Nacional do Álcool, o Proálcool, e fortaleceu ainda mais a Petrobras como motor da segurança energética do país. Em 1975, o Brasil ainda importava a maior parte do petróleo que consumia, mas a Petrobras já havia se transformado em uma empresa estruturada, com milhares de funcionários, presença nacional e atuação internacional incipiente. Seu caminho de crescimento, pesquisa e nacionalismo técnico já estava claramente traçado. Após 1975, a Petrobras iniciou uma nova fase de expansão, modernização e internacionalização. O cenário global era bem desafiador. A crise do petróleo de 1973 elevou os preços internacionais, forçando países importadores como o Brasil a buscar autossuficiência energética. Nesse contexto, a Petrobras intensificou sua atuação exploratória e tecnológica. Nos anos finais da década de 1970, a empresa investiu pesadamente na exploração de petróleo em alto mar, ou offshore. As bacias de Campos e Santos, no litoral do Sudeste, começaram a revelar seu potencial. Em 1977, foi descoberto o campo de Roncador, que viria a se tornar um dos mais produtivos da história da companhia. A tecnologia brasileira de exploração marítima começou a ganhar destaque, e a Petrobras se transformou em referência mundial nesse segmento.
Na década de 1980, o Brasil passou por instabilidade econômica, hiperinflação e crises políticas, mas a Petrobras seguiu investindo. Em 1984, a empresa alcançou a marca de 500 mil barris por dia de produção, um salto importante na busca pela autossuficiência. Neste período, a companhia expandiu sua presença internacional, com escritórios no exterior e contratos de exploração em países como Angola, Iraque, Líbia e Bolívia. A estrutura da empresa também se diversificou. A Petrobras consolidou negócios no setor petroquímico, com a Petroquisa, gás natural, fertilizantes, com a Petrofertil e energia elétrica. Em 1987, foi criado o Centro de Pesquisas Leopoldo Américo Miguel de Melo, o CENPES, que é um dos maiores centros de pesquisa aplicada em energia do Hemisfério Sul, ampliando a capacidade tecnológica da empresa. Nos anos 90, o Brasil passou por uma série de reformas econômicas, com privatizações, abertura ao capital estrangeiro e mudanças estruturais. A Petrobras, embora não tenha sido privatizada, começou a se adaptar ao novo cenário de mercado aberto. Em 1997, a Lei do Petróleo, Lei nº 9.478, foi aprovada. Ela quebrou o monopólio estatal da Petrobras, encerrando 44 anos de exclusividade na exploração e produção de petróleo no Brasil. A partir dali, outras empresas poderiam operar no setor, mas a Petrobras manteve posição dominante graças à sua experiência, estrutura e capacidade técnica. Ainda em 1997, foi criada a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, para regular o setor, e instituído o regime de concessão de blocos exploratórios por meio de leilões públicos. A Petrobras passou, portanto, a competir em igualdade de condições com outras empresas nacionais e estrangeiras, inclusive dentro do próprio território brasileiro. No final da década de 1990, a Petrobras deu início à sua expansão internacional estratégica, adquirindo ativos de refino e distribuição, tanto na América do Sul quanto na América do Norte. Também em 2000, a empresa já operava em diversos países e dava passos importantes na modernização de sua governança, gestão e estrutura corporativa, se preparando para os desafios do século XXI. A partir de 2001, a Petrobras passou por um forte processo de reestruturação e internacionalização, focando em eficiência operacional, ampliação da produção e busca por novas reservas. O cenário econômico brasileiro era mais estável, e a empresa aproveitou esse momento para crescer tanto no Brasil quanto no exterior. Logo no início da década, a Petrobras passou a adotar o modelo de empresa integrada de energia com presença em petróleo, gás natural, energia elétrica, biocombustíveis e petroquímica. Em 2002, lançou seu Planejamento Estratégico 2015, com metas ambiciosas de aumento da produção e de atuação global. A empresa também reforçou sua atuação internacional com operações em países da América Latina, como Bolívia, Argentina e Venezuela, além de atuar na África e nos Estados Unidos. Nesse processo, aumentou sua produção fora do Brasil e firmou parcerias com outras petroleiras internacionais. Em 2006, um marco mudou para sempre a trajetória da Petrobras: a descoberta do pré-sal, uma camada profunda de rochas com enormes reservas de petróleo e gás natural, localizada abaixo do leito marinho da costa brasileira, principalmente nas bacias de Campos e Santos. A primeira descoberta comercial foi no Campo de Tupi, que depois acabou sendo renomeado como Campo de Lula. As estimativas iniciais apontavam para bilhões de barris de petróleo recuperáveis, colocando o Brasil entre os maiores detentores de reservas do mundo.
O anúncio, claro, atraiu atenção internacional e valorizou as ações da empresa. O pré-sal representava um desafio técnico imenso. A camada de sal tinha até 2.000 metros de espessura sob cerca de 7.000 metros de água e rochas. Mas a Petrobras, já reconhecida pela sua liderança em exploração offshore, desenvolveu tecnologia pioneira para tornar a extração economicamente viável. Em 2007, a Petrobras comemorou seu recorde de produção, 2 milhões de barris por dia, com mais da metade vindo de plataformas marítimas. Em 2008, a empresa deu início à construção de novas refinarias, como a refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, e o Comperj, no Rio de Janeiro, com o objetivo de refinar petróleo pesado nacional e atender à crescente demanda interna. Para financiar seus projetos, a Petrobras realizou em 2010 a maior capitalização da história mundial, até então, cerca de 70 bilhões de dólares. O governo brasileiro aumentou sua participação acionária, reforçando o controle estatal, enquanto investidores privados nacionais e estrangeiros também participaram massivamente. A operação fortaleceu o caixa da empresa, mas também aumentou a influência política sobre sua gestão. Ao fim de 2010, a Petrobras era uma gigante global. Produzia mais de 2.500.000 barris por dia, tinha operações em 28 países e figurava entre as 10 maiores empresas de energia do mundo em valor de mercado. A década foi marcada por crescimento, prestígio internacional, inovação tecnológica e otimismo, mas também surgiram os primeiros sinais de complexidade excessiva, aumento de custos e riscos políticos, que ganhariam destaque nos anos seguintes. Após a capitalização recorde de 2010, a Petrobras entrou nos anos 2010 com projetos ambiciosos. O foco era desenvolver o pré-sal, construir grandes refinarias e fortalecer sua presença global. Em 2011, Dilma Rousseff assumiu a presidência da República e a Petrobras manteve seu papel estratégico como braço do governo em política energética e industrial. A produção no pré-sal começou a crescer com rapidez. As reservas confirmadas eram imensas, e o Brasil se aproximava da autossuficiência em petróleo. Ao mesmo tempo, a empresa investia bilhões de dólares na construção de refinarias como o Comperj, no Rio de Janeiro, e a refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, que acabariam se tornando sinônimos de superfaturamento e ineficiência. Apesar do crescimento operacional, os anos de 2011 a 2014 marcaram o início de uma crise financeira. A empresa subestimou os custos dos projetos, enfrentou atrasos e foi forçada a vender combustíveis no Brasil abaixo do preço de importação, como parte da política de controle de inflação do governo federal. Isso gerou prejuízos bilionários, enquanto a dívida da Petrobras disparava, tornando-se uma das maiores do mundo corporativo. Em 2014, a Operação Lava Jato revelou o maior esquema de corrupção já descoberto no Brasil. Investigações da Polícia Federal e do Ministério Público mostraram que empreiteiras formaram cartéis para fraudar licitações da Petrobras, em troca de propina a políticos, diretores e partidos. A estatal foi duramente afetada, seus balanços foram atrasados e revisados, perdeu bilhões de dólares em valor de mercado e viu sua reputação abalada globalmente. A Petrobras passou a ser símbolo de corrupção e má gestão. E olha, suas ações despencaram mesmo. Em 2015, a empresa divulgou um prejuízo histórico de 34,8 bilhões de reais, o maior já registrado por uma companhia no Brasil até então.
Com o impeachment de Dilma Rousseff e a chegada de Michel Temer ao poder, a Petrobras adotou uma nova postura corporativa. Pedro Parente assumiu a presidência da empresa em 2016 e iniciou uma reestruturação radical. Vendeu ativos, como refinarias, oleodutos e campos terrestres. Reduziu dívidas e despesas, e focou na produção de petróleo e gás, especialmente no pré-sal. A empresa também abandonou o controle de preços dos combustíveis, passando a segui-los de acordo com o mercado internacional, o que gerou críticas, mas trouxe previsibilidade financeira. Em 2018, a Petrobras voltou a ser lucrativa e operacionalmente eficiente. O pré-sal já respondia por mais da metade da produção da empresa. De 2019 a 2022, a Petrobras focou em lucro, vendeu ativos, reduziu dívidas e pagou dividendos recordes, mas foi criticada por reajustes nos combustíveis. A partir de 2023, com o governo Lula, mudou a direção, freou privatizações, voltou a investir no Brasil e na transição energética. Em 2025, segue forte no pré-sal entre lucros altos e disputas políticas. Quer transformar sua vida financeira? Aprenda os segredos do empreendedorismo financeiro e comece a gerar sua própria renda. Acesse o link na descrição. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva-se no canal e ative o sino das notificações.